Desde criança eu já tinha essa tendência de ser policial militar. Mesmo porque eu já havia visto muitas ações da polícia, e uma delas foi um incêndio que houve no centro da cidade de Tuiutaba, e lá tinha um cordão de isolamento de primeira linha que era a polícia militar, de segunda linha ficou sendo escoteiro. Eu era escoteiro na época e apoiava o bombeiro nessa contenção, né, de curiosos lá em volta desse fogo lá, até para coibir, para evitar um acidente. Então, desde criança eu já vi que a minha tendência era ser policial militar. Do escoteiro, do escotismo eu já fui para o exército, fui para Brasília, voltei de Brasília para Uberlândia, e Uberlândia eu prestei o concurso em 1985 e passei. Felizmente hoje sou um policial militar. Bom, o primeiro dia de trabalho, na verdade, não tem como você descrever, não, é até indescritível. É difícil você, mesmo porque você não lembra do primeiro dia de trabalho. O seu trabalho policial é um trabalho contínuo, quer dizer, hoje você faz uma coisa para a sociedade, amanhã você faz outra. Agora, a primeira vez que eu entrei numa viatura para trabalhar, aí realmente é indescritível, é muito gratificante se salvar a vida de uma pessoa. É uma época que havia poucos veículos, né, sofisticados, era a época daqueles camburão, na época do Fusquinha. Então, assim, mesmo assim foi muito gratificante. E quando você entra na aeronave também, como já aconteceu comigo várias vezes, é gratificante. E você vê os recursos hoje também, tudo progredindo, isso é muito interessante. Então, a minha emoção mesmo, da primeira vez ter entrado assim, numa viatura para trabalhar, realmente não dá nem para descrever, tanto que, né, você se sente realizado. Bom, não só nos dias de hoje, mas a importância da Polícia Militar assim, é fundamental. Mesmo nos países de primeiro mundo, nós temos aí intervenção no Japão, né, no Canadá. Por exemplo, Toronto tem mais de 30 anos já que existe a polícia comunitária. Assim, de fundamental importância a atuação da polícia. Não adianta você ter uma boa educação, você ter uma boa saúde, se você não tem segurança. E a segurança não só no dia de hoje, desde os nossos antepassados, né, lá do Homem da Caverna, que já havia lá o nosso trabalho de inteligência que avisava que alguma coisa podia acontecer, que alguém ia roubar lá seu cultivo, a sua lavoura, e que aí houve então a necessidade de criar a polícia, né? Então é fundamental, desde aquela época até hoje. É isso aí. Hoje nós vivemos uma conjuntura de status, né? As pessoas querem ter dinheiro, querem ter carro bonito, querem ir para o shopping. Então hoje é difícil você analisar uma situação dessa, mesmo porque quando você é um policial militar, quando você é um bombeiro militar, quando você está nas Forças Armadas, você está para servir. E o lema que a gente tem desde criança é que o homem que não vive para servir, não serve para viver. A gente pensa assim. Então, eu diria que seria os dois, né? Você tem que pensar em receber, em ter um provento, em ter uma família, e essa manutenção da família é muito importante. Quer dizer que é muito importante, é fundamental que você escolha uma profissão que vai dar certo, que você vai gostar, que você vai se sentir bem trabalhando e que você vai ter uma boa rentabilidade. Não, isso é normal. As pessoas criam um paradigma de que é inseguro, né? Você está sempre trabalhando com combate à criminalidade, você
você tem que resolver muitos problemas, existe muitas diversidades, e você é sempre chamado nas horas que as pessoas estão com os ânimos exaltados, ou quando alguém está matando alguém, está roubando, né? Mas depois que a gente está lá, que a família passa a ver, inclusive o juramento, que é a coisa mais linda, o juramento do policial, depois que as pessoas passam, né, a família passa a acompanhar o dia a dia da gente, aí eles veem o quão é gratificante a gente trabalhar nessa área de policial. O mais gratificante é quando você é acionado em determinada ocorrência, que você consegue olhar nos olhos da vítima e saber que você pôde salvar uma vida, saber que você recuperou um objeto, um bem muito precioso que a pessoa às vezes perdeu e você, né, tipo assim, um carro roubado, ou um direito qualquer cerceado, e você vai e resolve, ou quando tem uma pessoa gravemente ferida e você consegue salvar essa pessoa, é muito gratificante você olhar nos olhos das pessoas e ver que a pessoa reconheceu o seu trabalho. E eu não faço o meu trabalho pensando na sociedade. O que a sociedade vai pensar? Como é que vai ser a reação da sociedade? Mesmo porque a grande maioria das pessoas não sabe nem distinguir o que é um policial militar, o que é um policial civil e um policial federal. Então, assim, quando vê a gente fardado, as pessoas geralmente sentem medo, porque já é cultura, né? Olha, você faz isso, ou eu mando o policial te prender. Isso eu falo para criança desde, né? Então, é isso. Sim, eu recomendaria, sim, inclusive, para mim seria um orgulho muito grande saber que um filho meu estaria fazendo parte da corporação policial militar. Todos os pais que trabalham na polícia militar, eles querem que os filhos, né, que os parentes também sejam policial militar. Mesmo porque existe um paradigma aí também de que nós corremos muito risco. Quando eu estou trabalhando como policial militar, eu tenho todo um aparato do Estado. Eu tenho viatura, eu tenho armamento à altura, né? Eu tenho colete à prova de balas. E a sociedade que trabalha nas lojas, nos bancos, em colégios, na sua atividade rotineira, nem sempre tem o privilégio de ter como se defender. Então, assim, eu como policial me sinto mais seguro que a própria sociedade, mesmo enfrentando as diversidades. Sim, aconteceu. Eu, desde criança, né, como disse anteriormente, eu já tinha sublinhado a minha profissão, eu sabia o que eu queria. Mas no intervalo do civil exército e voltar para a minha vida civil, eu passei a trabalhar em outras atividades, mesmo dentro do mesmo ano que eu saí do exército em 85 e fui trabalhar em 85 também. Então eu trabalhei em algumas empresas, embora pouco tempo em cada uma, mas para experimentar, para saber o que é que realmente eu queria na minha vida. Então eu percebi que a carreira militar seria realmente o meu forte, porque o policial militar tem uma característica própria. Para ser um policial militar tem que ter o dom, para ser um bombeiro, para ser um militar tem que ter dom. Olha, o risco existe e é constante, sim. Já houve muitas situações em que eu estava sem farda e pessoa pedindo por socorro me reconheceu e correu em minha direção e a pessoa armada veio em direção a outra para atacar e eu tive que intervir. Não foi só uma vez. Várias vezes eu tive que atuar e já vivi muitas e muitas, milhares de vezes eu vivi situação de risco. Daí a importância de você ser um policial militar preparado, ter todas as condições, toda a vocação,
e vir de berço essa atividade policial militar. Você já vem sublinhando isso desde criança. Porque não é para qualquer um. Você tem que saber realmente lidar em situação de estresse e você tem que saber sair do estresse, do frenesi, que é o branco, até o preto, branco, amarelo, laranja, vermelho, preto. Você tem que saber progressivamente chegar até o nível vermelho, por exemplo, e voltar ao relax, que é o estágio branco. Então, assim, é de grande relevância a pergunta e a resposta é essa. Você vive diariamente em situação de estresse e em situação de perigo. Fundamental, de grande importância. Não só na minha profissão, em qualquer profissão hoje, a língua inglesa ela é uma língua, vamos dizer que universal. O mundo inteiro está aprendendo a falar inglês e é necessário você falar inglês. Mesmo porque nós temos muitos policiais no exterior, nas forças de paz, e até mesmo em Uberlândia, nós temos que fazer intervenções várias vezes aí, e fazer escolta, e acompanhar pessoas, ficam 10, 15 dias, autoridades, aqui em Uberlândia, e você tem que falar inglês e às vezes procurar alguém na polícia, porque a polícia tem muitos que falam fluente. E tem policiais nossos que estão no Canadá, nos Estados Unidos hoje, aperfeiçoando isso aí, para poder reforçar um pouco mais a tropa nesse quesito de falar inglês. O mercado de trabalho, independente de qual seja a profissão, nós vemos hoje a era da comunicação. Então, se você comunica mal, você escreve mal, você fala mal e você não vai ter sucesso. Então, quanto mais você puder especializar numa língua, principalmente a portuguesa, né, que é o dia a dia nosso aí, é de fundamental importância, sim. Tem, não só na área da polícia, em todas as áreas.